Olá, galerinha! Hoje em nossa aula de ciências nós teremos uma atividade avaliativa, estudando os animais. Falamos sobre os animais e sua alimentação, que assim como o ser humano, os animais e as plantas também precisam de alimento para viver. Mas diferente das plantas, os animais não produzem seu próprio alimento. Eles obtêm os nutrientes e a energia de que precisam, se alimentando de outros seres vivos. Por isso que eles são classificados em herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam de plantas, como a capivara, o coelho, a girafa. Temos os animais carnívoros, que se alimentam de outros animais, por isso eles são chamados carnívoros, como o jacaré, a onça, a ariranha, e também os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, como o coati, o lobo-guará, nós, seres humanos. E os animais, eles obtêm os alimentos que consomem de diversas maneiras. Eles utilizam várias partes do corpo, como a boca, o bico, a língua, as garras e as mãos. Falamos sobre a locomoção dos animais, que alguns utilizam as asas e se locomovem principalmente voando, como exemplo, as aves. Outros utilizam as pernas e se locomovem principalmente caminhando ou correndo, como exemplo, o guepardo. Já outros animais utilizam as pernas para saltar, como o sapo, as rãs. Existem também os animais que utilizam as nadadeiras e se deslocam nadando, como os peixes. E alguns utilizam o corpo todo para se locomover e rastejam no solo, como exemplo, as cobras. Falamos também sobre a respiração dos animais, e assim como o ser humano, outros animais como o cavalo, o cachorro, realizam a respiração pulmonar. Essa respiração ocorre por meio de estrutura do corpo chamadas pulmões. Temos também a respiração branquial, e a maioria dos peixes realizam essa respiração, e ela ocorre por meio de estruturas do corpo chamadas brânquias. A respiração traqueal, os insetos como o gafanhoto realizam esse tipo de respiração, que acontece por meio das trocas gasosas e são realizadas por meio de pequenos canais chamados traqueias. E por último, a respiração cutânea, que existem animais como as minhocas e as sanguessugas que realizam as trocas gasosas por meio do revestimento do corpo, que é fino e úmido. Falamos sobre a reprodução dos animais, que para eles se reproduzirem, geralmente é necessário o gameta masculino, o espermatozoide, se unir ao gameta feminino, o ovócito, e essa união é chamada fecundação. E a fecundação pode ocorrer de forma interna e externa. Interna é quando ocorre dentro do corpo da fêmea, e esse tipo de fecundação ocorre nos seres humanos, gatos, porcos, cachorros, entre outros animais. Já a fecundação externa ocorre fora do corpo do animal. Esse tipo de fecundação é observado nos sapos, nas rãs e pererecas, por exemplo. Falamos sobre o desenvolvimento dos animais. Os animais ovíparos, por exemplo, são aqueles em que o embrião desenvolve dentro de ovos que permanecem fora do corpo da fêmea até o nascimento dos filhotes, como a galinha, o peru, o avestruz. Já os animais vivíparos, o embrião se desenvolve no útero materno até o nascimento. É o caso do porco, do gato, do coelho, da vaca, da ovelha, do ser humano.
Já os animais ovovivíparos são aqueles em que o embrião se desenvolve dentro de ovos que permanecem no corpo da fêmea até o nascimento, como alguns peixes, serpentes, como a cascavel, são exemplos desses animais. Falamos também sobre a classificação dos animais, os animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que têm a coluna vertebral, as vértebras, os ossos. Um exemplo disso são os seres humanos, onça. Já os animais invertebrados são aqueles que não têm a coluna vertebral, não possuem ossos. O exemplo, aranha, borboleta, minhoca. E para encerrar, falamos sobre a classificação dos animais vertebrados, pois eles são classificados em 5 grupos distintos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Agora, então, vamos para a atividade avaliativa. Página 6. Primeiro, observe o trecho da música Orquestra dos Bichos do grupo musical Trem da Alegria e responda: uma vaca no trombone, galo no saxofone e a galinha foi cantar no microfone. Letra A. Qual dos animais acima é classificado como vivíparo e por quê? Letra B. E qual é o ovíparo? Comente. Atividade 2. Os animais apresentam diferentes formas de locomoção. Observe as imagens e escreva a forma de locomoção de cada um dos seres vivos apresentados. Do cachorro, como que ele se locomove, da borboleta e do peixe. Terceira atividade, complete as lacunas corretamente de acordo com a alimentação dos animais, ou seja, vocês vão lendo e completando se ele é onívoro, carnívoro ou herbívoro e vai citar um exemplo de cada animal para cada classificação. Página 7, atividade 4. Os animais são diferentes um dos outros, mas também apresentam semelhanças. Eles podem ser classificados de diversas maneiras. Aqueles que têm a coluna vertebral são chamados de, e os animais que não têm a coluna vertebral são os. Agora, classifique os animais a seguir utilizando o I para os invertebrados e V para os vertebrados. Na atividade 5, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a respiração dos animais. Leia atentamente para fazer corretamente. Na atividade C, vocês vão marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, da letra A até a letra E. Sétima atividade. Circule os animais mamíferos que estão representados aí, somente os mamíferos. Depois, relacione 3 semelhanças que há entre eles e nós, seres humanos. Página 8, oitava atividade, responda as questões. Letra A. O ser humano, assim como todas as espécies animais, possui uma classificação científica. De acordo com o conteúdo estudado, marque X na alternativa correta a seguir e justifique a sua resposta. Então, você vai marcar se nós, seres humanos, somos carnívoro, herbívoro ou onívoro. Aí vai justificar a resposta. Se nós, seres humanos, somos ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. E vai justificar a resposta. A mesma coisa, se nós somos vertebrado ou invertebrado, e vai justificar a resposta. Certo, crianças? Pergunta B e última. Escreva 3 atitudes que podem ser praticadas pelos seres humanos para evitar o desaparecimento de algumas espécies de animais. Então, o que nós, seres humanos, podemos fazer no nosso cotidiano para evitar, que algumas espécies de animais desapareçam do planeta Terra?
Crianças, a atividade de ciências é avaliativa, então desenvolva ela com bastante atenção, consultando o livro de ciências entre as páginas 87 até a 114. E qualquer dúvida é só me enviar mensagem. Boa atividade avaliativa para vocês!